E já estamos de volta ao vivo em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Essa é a Rede Século XXI, TV Século XXI, e esse é o programa Vida e Saúde. Hoje, falando sobre Novembro Azul, gente. Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, em especial o câncer de próstata. Conosco aqui o doutor Sandro Faria, médico urologista. Quero aproveitar e mandar um beijo, gente, um beijo. Doutor, quem é a dona Nelly Faria, né? Ah, essa aí é minha mãe, né? Ela já assiste a Século XXI com frequência. Assiste? Imagina comigo aqui. Nossa, dona Nelly, um beijo e parabéns pelo filhão aí, querida. Deus abençoe, viu? Gente, o doutor Sandro, ele é médico urologista. Dá um close aqui, gente, dá um close aqui, ó. Você, ô, Rogério, dá um close aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Isso aqui tudo é o currículo dele, né? Tudo isso aqui é o currículo dele, gente. Tem tanta especialização aqui, se ler tudo isso aqui, a gente vai ficar meia hora só lendo aqui. Mas importante aqui, ó, destacar que ele é membro internacional da Associação Americana de Urologia e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Se tem alguém nesse planeta, gente, que entende do assunto, está aqui hoje, graças a Deus. E a gente tem esse privilégio aí de receber as informações. Doutor Sandro, vamos falar um pouquinho sobre... Aproveitar a pergunta aqui, doutor, da nossa amiga Regilda Silva de Almeida, de Barra do Choca, na Bahia. Obrigado, dona Regilda, um beijo para a senhora. Olha, é a dona Regilda, olha como é que ela começa, doutor. O meu esposo, né, sempre é a mulher, assim, falando do marido, né? Ele tem 62 anos, já fez exame de próstata duas vezes, o resultado deu sempre normal, mas ele sente muitas dores na virilha e vai ao banheiro urinar muitas vezes durante o dia. Gostaria de saber quais são os sintomas do câncer de próstata. Doutor, quais são os sintomas agora, ajudando a dona Regilda a interpretar a questão do esposo dela, doutor? Sintomas. Olá, dona Regilda, boa noite. A queixa e o comentário da senhora é bastante comum, né? Nós precisamos separar duas coisas. Uma doença, como eu disse há pouco atrás, é o câncer de próstata. A outra doença é a hiperplasia da próstata ou hiperplasia benigna da próstata. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Eu não sei se aí na Bahia eles falam mexerica, tangerina, para nós aqui é a mexerica. Uma coisa é a mexerica crescer e outra coisa é um gomo da mexerica apodrecer. Ou seja, o câncer de próstata é um gomo da mexerica podre. Não tem sintomas. A área de alteração na próstata é muito pequena. O paciente que tem câncer de próstata não tem sintomas. Por isso é tão importante a prevenção. O paciente do câncer de próstata só vai ter sintomas se um dia a doença já estiver alastrada, disseminada. Infelizmente, esse paciente perdeu toda a oportunidade de cura que ele teve durante alguns anos. Provavelmente, os sintomas do marido da senhora estão relacionados ao crescimento prostático, que é essa hiperplasia prostática. O canal urinário é como se fosse o talo da mexerica. Então, os gomos crescem e comprimem o talo. Isso aumenta a frequência urinária noturna, por isso que os avós começam a levantar à noite para ir ao banheiro, começam a ter os episódios de urgência urinária, chega em casa, o vô corre para abrir a porta, corre para ir no banheiro, deixa o carro aberto, a porta da casa aberta e depois volta para fechar tudo. Porque ao chegar em casa, desperta esse movimento da bexiga. Mas tudo isso é causado pelo mau funcionamento prostático. E às vezes, dona Regilda, a próstata não é tão grande, mas ela enrijeceu, então ela perdeu elasticidade. E os sintomas é igual o do crescimento da próstata. Por isso que talvez os exames do marido da senhora não deem alterados. O ultrassom pode mostrar uma próstata relativamente normal e não vai mostrar nada de câncer, porque o marido da senhora não tem sintomas de câncer. São sintomas de mau funcionamento prostático. Ô, Bruno, eu vou pedir para você, Bruno, se você puder colocar assim, buscar uma foto aí para a gente ilustrar, ou seja, da próstata e aquilo que o doutor está falando assim sobre o canal, porque o mesmo canal do líquido seminal e da urina, né, passa ali por dentro da próstata. Então, por isso assim, quando o doutor falando que está espremendo, ele está apertando, né, então a gente vai mostrar assim. Ô, doutor, enquanto o nosso diretor busca uma foto para a gente ilustrar, eu vou colocar uma situação aqui para o doutor. Ou seja, a pessoa já tem os seus 55, 60 anos, já definiu a sua prole, né? Já está lá com seus filhos, seus netinhos vão começar a nascer, enfim. Então já definiu. Para não ter o risco de ter um câncer de próstata, né? Então eu vou tomar a seguinte decisão, eu vou retirar a próstata. Retirando a próstata, não corro o risco de ter o câncer de próstata. Eu posso pensar assim ou não? Olha, Frei Reinaldo, se a gente tivesse uma bola de cristal e soubesse quem vai ter o câncer, nós poderíamos fazer isso.
Mas, assim, de uma forma científica falando, não há necessidade. Nós ainda não temos uma comprovação. Na verdade, assim, nós ainda não sabemos, apesar de todos os fatores de risco, diferente do câncer de mama, que existe uma história genética muito bem definida, e isso, vamos falando agora do Outubro Rosa, né? Essa história genética muito bem definida faz com que um grupo muito pequeno de mulheres se beneficiem de uma cirurgia antes da doença aparecer. Há exemplo de algumas atrizes famosas e tudo mais. Isso, né? Na próstata, são mais de 30, quase 40 genes conhecidos hoje, e nós ainda não conseguimos estabelecer uma sequência da presença desses genes em cada homem que tem câncer de próstata. Então, apesar de já termos muitas informações, nós ainda não sabemos exatamente em quem vai ter a doença. Por isso, nós não fazemos a cirurgia preventiva. Até mesmo a cirurgia é sempre um ato cirúrgico, existe um risco. Tem as suas complicações. Tem as suas possíveis complicações. Né? Não é um processo inócuo, apesar de ter evoluído muito. Hoje, a melhor forma de prevenir a doença, Frei, é atividade física, boa alimentação, hábitos saudáveis. Associado a isso, vá ao seu médico regularmente, acho que dificilmente você terá maiores problemas. Se tiver, vai ter solução, porque o diagnóstico vai ter acontecido a tempo. Gente, olha, é interessante que ele falou aqui sobre alimentação. Nós preparamos uma matéria, podemos chamar, diretor? Posso chamar uma matéria sobre alimentação, a gente vai chamar. Por que a alimentação é importante? Que ele falou dos tripés aqui, ele falou dos tripés, viu? Exercício físico, alimentação, hábito saudável. Então a gente vai entender por que a alimentação é tão importante nessa prevenção do câncer de próstata. Vamos à matéria. Há inúmeros fatores que podem aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de próstata. Entre eles, a idade avançada, o histórico familiar de ocorrência da doença e a dieta alimentar inadequada. Não é possível alterar os dois primeiros fatores, porém, melhorando a alimentação e a qualidade de vida, nós podemos reduzir a incidência do câncer de próstata. Por isso, eu trago para vocês hoje quais são os principais alimentos nesse tipo de prevenção. O alimento principal que deve ser consumido é o tomate, por conter um alto teor de licopeno, e ele ajuda na prevenção e no combate do câncer. E de preferência ele é aquecido, tanto ele quanto o pimentão vermelho, que são ricos em licopeno, de forma aquecida, que aumenta essa biodisponibilidade de proteção. Os cereais integrais, trocar o macarrão branco, o arroz branco, o pão pelas farinhas integrais, ou as farinhas que hoje a gente tem de costume, farinha de coco, farinha de amêndoa, que são brancas, mas elas têm uma composição diferenciada da farinha de trigo. Mas os grãos integrais são os principais, tá? Tubérculos, então batata, mandioca, mandioquinha. O inhame é muito bom para prevenção e tratamento de todos os tipos de tumor. E como a gente está falando do câncer de próstata, então inclui também na alimentação. Leguminosas, todas. Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha fazem parte dessa lista de alimentos que previnem e que auxiliam. Todas as frutas, verduras e legumes deve-se ingerir de 3 a 5 porções. Agora, Fernanda, e quais são os vilões da alimentação que nós devemos evitar nesse caso? Não tem, na verdade, assim, um vilão específico, né? Nós temos, por exemplo, os embutidos e processados, são coisas que realmente devem ser excluídos. Entram também o excesso de açúcar que eu falo, por exemplo, é aquele contato diário. Então, o café com açúcar, o café com adoçante, inclusive, o pão branco em excesso. Na verdade, é tudo em excesso, tá? É essa consciência que a gente tem que ter. Vocês anotaram aí, né? Alimentação saudável e nada de excessos. Dessa forma, você se previne e sua saúde agradece. Obrigado, doutora. Obrigado, Carlão. Então, é a matéria. Então, o que pode, o que não pode, o que é aconselhável, o que não é aconselhável. Doutor Sandro, seu comentário. Olha, Frei, é isso mesmo. Na verdade, a prevenção do câncer de próstata, se alguém tiver dúvida, é só lembrar da prevenção das doenças cardiovasculares. Tudo que faz bem para o coração vai fazer bem para a próstata. Então, vamos lá. Vamos falar não só dos alimentos, mas dos hábitos em geral. Aproveitar a oportunidade. O obeso tem mais ou menos câncer de próstata? Muito mais. Um dos principais fatores de risco para câncer de próstata é a obesidade, assim como um dos principais fatores de risco para câncer de mama também é a obesidade.
Se você está cuidando da obesidade, você está cuidando do seu coração, mas você está cuidando da sua próstata, está cuidando da sua mama. É muito importante. Outro fator de risco relacionado, sedentarismo. Quem faz mais atividade física tem menos câncer de próstata. Ah, doutor Sandro, mas eu tenho um amigo lá que é atleta e teve câncer de próstata. Não é que a atividade física exclui o risco do câncer de próstata. Mas se compararmos atletas e não atletas, os atletas têm muito menos. A proporção é muito maior. Né? É muito diferente. Então, obesidade, sedentarismo de atividade física e alimentação. A nossa alimentação, a alimentação moderna, é uma alimentação rica em sementes, que acho que a colega nutricionista lá relacionou, que são os cereais integrais, as amêndoas e tudo mais. E tem que ser uma alimentação pobre em gordura, principalmente, na verdade, a gordura animal. Quem come mais gordura animal, quem adora aquela fatia de gordura da picanha, infelizmente está colocando a sua próstata em risco. É assim que funciona. É lógico, né, Frei? Não vamos falar, nossa, eu comi uma picanha esse fim de semana, eu vou ter câncer de próstata. Também não, temos que ter o bom senso. Mas a gordura não pode ser a principal fonte de alimentação. Tá? Que maravilha. Doutor, o senhor se incomoda de se levantar um pouquinho? Não, de forma alguma. Sabe por quê, doutor? Eu quero chamar, né, doutor, aqui, por favor. Eu vou dar as costas aqui só para bem me virar. interessante. Aqui, doutor, nós colocamos aqui uma matéria. Quem está em casa também está vendo, né? Aqui, então, é uma próstata, né? Sim. Aqui. Gostaria que o senhor explicasse o porquê que é importante o toque retal, o que vocês analisam. E aqui, justamente, o canal, né? O canal da ureter, né? Está muito didático aqui, Frei. Vamos aproveitar bem a oportunidade. Né? Aqui está ela aumentada, doutor. Isso. Aqui é uma pelve, né? Apenas para o paciente se orientar, aqui é uma pelve. Aqui seria o bumbum do paciente. Okay. E nessa região está o pênis, o púbis. Okay. Aqui é o reto, que nós chamamos de ampola retal. E aqui é a nossa próstata. Aqui é o ânus, né? E aqui é o ânus. Aqui é o ânus, aqui é o reto. Aqui é a nossa próstata e aqui é a nossa bexiga. Okay. Com o exame físico, a introdução do dedo no ânus permite um fácil acesso à próstata. Vocês vão apertar um pouquinho isso aqui e vão chegar aqui pertinho. Aqui no desenho existe uma distância grande. Mas na prática, isso aqui é menos que 1 centímetro. Olha só. É muito próximo. Então, por isso é muito fácil nós sentirmos a consistência. Lembra que eu falei da consistência? Isso. E o volume Então vocês vão dar uma apertadinha aí, quer dizer, um toquezinho. É como você fecha o olho e passa o dedo na pele da maçã. É o que a gente tem que encontrar. Isso é o exame físico, que é o exame de toque retal. Agora, doutor, assim, desculpa aqui, só para aproveitar. Então, tem encosta que vê a consistência, o volume, a elasticidade deste lado, mas não pode esconder o outro lado, doutor? Como é que é? Pergunta inteligente. Né? A nossa sorte é que a próstata, ela é assimétrica. O crescimento da próstata, 90% das vezes, acontece do lado posterior. Entendi. Do lado que está voltado para o reto. Ok. O câncer de próstata, em 90% das vezes, ele também acontece na região posterior. Quase nós não temos próstatas nessa região. Aqui no desenho parece igual, mas na prática essa área prostática é muito pequena. O maior volume prostático está aqui atrás. Contudo, Frei, como eu comentei, em algumas situações em que o toque retal mais o PSA não é esclarecedor, nós usamos ressonância magnética para conseguir ver toda a próstata. Eu vou aproveitar esse desenho que está muito didático, como o senhor falou assim, aqui está a bexiga, certo? Sim. Aqui está a bexiga e aqui está o desenho do toda a próstata aumentada. Isso mesmo. Eu posso interpretar que o canal a urina vai passar pelo meio e uma prostatite, por exemplo, pode se caracterizar por essa mancha azulzinha aqui, doutor, que, ou seja, está inflamada porque algum tipo de bactéria, sei lá, né? Falando da prostatite, o que acontece? A bactéria pula do reto, que é sempre contaminado, atravessa essa camada que é muito fina e invadiu a próstata. Mas aqui é muito interessante. A nossa próstata, na verdade, ela tem um papel reprodutivo. É a próstata quem produz o esperma. O nosso testículo apenas joga espermatozoide no líquido espermático. Então, a próstata que é a grande produtora de esperma. Por isso que nós temos um único canal. O senhor comentou num momento muito oportuno. O nosso canal urinário e o canal espermático estão dentro da próstata. Se encontram ali. Se encontram ali. Por isso que a saída, tanto da parte reprodutiva quanto da parte urinária, é pelo pênis, que é um único orifício. O que acontece? A próstata, Frei, até os 40 anos, ela tem um papel bastante importante que é reprodutivo. Fecundidade, geração de filhos, fertilidade. E geneticamente nós somos programados para viver 40 anos.
Mas a medicina, a evolução da ciência, a evolução da tecnologia está fazendo com que nós passamos para os 50, para os 60, para os 70, e quem vai viver 120 anos já nasceu. Olha só. As gerações que vão viver 120 anos Olha só. já nasceram. O conhecimento tecnológico está permitindo o avanço. Contudo, geneticamente, ela foi programada para 40 anos, e por isso, a partir dos 40 anos, começam a surgir os problemas. Entendi. Voltando na prostatite, como inflama toda a próstata e o canal urinário passa no meio da próstata, o paciente tem muito desconforto para urinar. Aproveitando, Ela vai comprimindo aqui. ela inflama, é como se fosse uma unha Inflama, ok, encravada. ok. Você pisou, dói. Foi urinar, fazer xixi, Dói. dói. Isso é prostatite. Né? Pensa na unha encravada. Para andar, Pode ser dói. também pedra no rim, é outra coisa. Pode ser É pedra. outro tema. É outro tema. Né? Outro tema para outro dia. Tá. Mas vai ficar muito extenso. Mas, aproveitando, o desenho que está muito didático, muito mesmo, câncer de próstata. Ele acontece nessa periferia aqui, ó. É na casca da tangerina, Ok. longe do canal urinário. Por isso, não tem sintomas. Por isso, precisa ir no urologista, no seu médico com rotina. Já o crescimento da tangerina, que acontece dos dois lados, mais ao lado direito meu que eu estou vendo, comprime o canal urinário. E quando ela comprime o canal urinário, vem os sintomas de jato lento, os vozinhos demoram para começar a urinar. Incontinência também, pode ser? Sim, no primeiro momento, vem os sintomas que nós chamamos de obstrutivos, que é o jato preso. Então, é aquele paciente que chega no banheiro, o vizinho chegou, foi embora, o outro chegou e foi embora e ele está lá ainda. Esse paciente é obstruído. Com o passar do tempo, a bexiga está aqui em cima. Olha a bexiga aqui, ó. A bexiga é uma bomba que enche de urina e contrai. Ok. Começa a ter curto-circuito na bexiga, porque a próstata está muito obstruída. Ou seja, a bomba começa a ser comprometida pela válvula obstruída. Começa a bexiga a ter curto-circuito, começa a incontinência, ter que correr ao banheiro. Muitos dos nossos ouvintes, eu tenho certeza, está escovando os dentes, dá vontade de urinar. Por quê? Porque é um estímulo. Está lavando a mão, tem vontade de urinar. Mexeu com água? Mexeu com água, dá vontade de urinar. Não é psicológico, é a próstata e a bexiga. Doutor Sandro, acho que é psicológico. Eu tô lá, liguei o chuveiro, dá vontade de urinar. Não é psicológico, é a próstata e a bexiga funcionando mal. Na fase avançada, esse curto-circuito fica muito intenso e leva à incontinência urinária. Nós vamos chamar um intervalo aqui, o papo está muito bom, porque depois eu vou voltar aqui com o doutor. Diretor, encontra aí uma foto, por favor, de uma próstata normal e uma já com câncer. Acho que a gente tem que falar um pouquinho, não para assustar, mas para alertar. Tudo isso no próximo bloco, temos muito mais informações para você. Não sai daí, vai ligando, dá tempo. Esse é o Vídeo de Saúde, volta já só para você.